Olá! Então, na última aula presencial, nós começamos a tratar das substituições eletrofílicas aromáticas. Nós vimos esse quadro, as diferentes possibilidades de reações. Boa parte delas vocês já conhecem. E tratamos aqui da diferença entre os eletrófilos, né? A reatividade relativa deles. Isso está na parte já impressa que eu enviei para vocês. Falamos do mecanismo, os vários aspectos mecanísticos, inclusive a ocorrência do complexo π, né? Falamos das evidências da existência desse complexo, de outras questões envolvidas, né, da transição entre esse complexo π e o chamado complexo sigma, também chamado de arênio ou complexo espécie intermediário de Whelan, né? Então, por exemplo, a suposta ocorrência dessa espécie cátion-radical, desse complexo cátion-radical. Falamos aí da estrutura, né, do complexo sigma gerado, né? Como é que está o distribuído, como é que estão distribuídos os elétrons, né? Falamos desse lobo aqui. E tratamos de experiência, da evidência experimental, né? Então essas espécies elas já foram captadas, né? Em determinadas condições, né? A gente já viu isso, uso de meios altamente ionizantes não nucleofílicos, ou seja, meios que suportem a presença de superácidos, né? Aqui nesse caso ele está comprovando essa existência pela formação, pela protonação, né? Que gera a mesma espécie, né? É uma espécie semelhante a esses complexos sigma. Outras evidências, captação, né? Dupla adição. Isso aqui já é algo que vocês já viram lá na graduação, que é a questão dos efeitos, a interpretação dos efeitos de substituinte, grupos eletrodoadores, né, RG, em acrônimo em inglês, grupo doador de elétron, né? As várias possibilidades dessa doação, por exemplo, hiperconjugação, formação de carga, né? Por presença de heteroátomo, então deslocalização pela presença de insaturação e também grupos eletroatratores, né? Isso aqui a gente foi, a cópia do material já está com vocês. E quem não foi à aula poderia dar uma passada de olhos rápida no material, na cópia do capítulo que eu mandei para vocês. Os efeitos, né, uma maneira de interpretar os efeitos substituintes interpretar esses efeitos sob o lumo, que é né, o complexo sigma, o arênio, ele vai reagir através desse lumo. E aqui né, a relação dos, dos sítios de maior coeficiente com a posição do grupo doador ou eletroatrator. Aqui alguns experimentos. Esse aqui é um experimento de cálculo, né, computacional, mostrando aí as tendências, né, de efeito do substituinte, como é que ele mexe, por exemplo, nessas reações isodésmicas, como é que ele mexe na direção, né, pela energia, né, produzida. Então, grupos eletroatratores eles desestabilizam, então o equilíbrio ele se volta para cá, você tem esses valores negativos de módulo elevado, né? Tem uma tendência interessante aqui que a gente tratou, no caso por exemplo, do fluoreto, em que quando ele é meta ele tem uma tendência e quando ele é par ele tem outra, ele é estabilizante na verdade, né? Então o flúor ele pode ser estabilizador em para, né, porque ele consegue doar elétrons, tem parte de elétrons não compartilhada, mas ele faz um efeito polar importante em meta quando ele não consegue compartilhar, e aí dá esse efeito aqui, esse resultado negativo, ou seja, que ele pretende
transferir o próton, né? Deixar de ser uma espécie, um complexo sigma, transferindo o próton para o benzeno aqui nesse experimento. Experimento teórico, né? O efeito do substituinte, por exemplo, o efeito de um grupo eletroatrator no orbital molecular. Então aqui como se você estivesse montando um anisol, né, o metoxibenzeno, e o efeito dessa adição desses elétrons a mais no circuito eletrônico sobre o benzeno, né? Então a gente fez uma discussão sobre isso aí. Questão das densidades eletrônicas, né? Que costumam dar resultados melhores do que o uso dos coeficientes de Ohm, né? Como eu discutia durante a aula, né? A densidade ela dá direitinho a tendência de ataque, né? Então, grupo, por exemplo, eletrodoadores aqui, ó, a gente vê uma tendência de uma densidade maior nas posições orto e para. E o contrário para os eletrotratores, por exemplo, trifluormetil, nitro, né? Você tem uma tendência inversa. Maior densidade, né, nas posições meta em relação ao orto e para. Aqui a gente viu efeitos eletrônicos. Então, por exemplo, o grupo eletrotrator ele não precisa estar diretamente ligado, né? Então isso aqui é para mostrar como é que vai crescendo dependendo do poder de atração dos grupos ligados. São grupos alquila, todos eles, mas ligados a grupo eletrotrator. Então você não tem uma conexão direta desse grupo com o anel, mesmo assim ele tem um efeito importante aqui, ó. A gente vê, olha, com exceção desse aqui, né? Mas assim, os outros, ó, você vai crescendo a porcentagem de meta, ou seja, os grupos estão deficientes, né? Tem um caso interessante que a gente discutiu aqui nessa tabela, né? Você tem muito nesses grupos aqui, você tem boa formação de produto mais do que o esperado, produto orto, e provavelmente a gente tem uma interação do eletrófilo com esses grupos, havendo então um processo um processo intramolecular em que esses grupos aqui eles ajudam ao ataque na posição orto, como se estivesse fazendo uma ponte, né? Um efeito tipo um quimérico. Aqui uma maneira de reportar os dados, né? Em vez de simplesmente mostrar a razão de produto orto, meta e para, se considerar que há uma diferença numérica entre orto e meta contra para, né? E aqui, ó, como é que ele faz isso aqui? Ele faz uma comparação entre a constante velocidade de cada derivado desse substituído com o próprio benzeno, né? Então você tem uma comparação muito mais fidedigna, né? Então você tem esses fatores de velocidade aqui, F, né? O, F, M, FP, devido às diferentes posições de ataque. Isso dá uma ideia melhor do que simplesmente olhar a razão de produto orto, meta e para formado. Então aqui uns exemplos, a gente viu algumas tendências, né? Aqui nos slides que eu tinha passado para vocês tinha alguns erros que eu corrigi, né? Então, inclusive esse aqui era um que o título estava errado, né? Eu estava passando uma outra ideia que era um efeito substituinte. Na verdade aqui você tem na verdade um efeito dos diferentes eletrófilos, né? O sistema reage, então o sistema reage de forma bastante diferente dependendo do eletrófilo, né? Então, de modo geral, né? A gente viu essas tendências, por exemplo, você tem aqui, por exemplo, nas alquilações baixa seletividade, né? E no caso, halogenações tem alta seletividade, a gente vê isso principalmente porque sempre há uma formação de orto, é melhor para você ver essa seletividade comparar FP com FM, meta, relacionado ao meta, que a gente vê as reações que realmente estão com alta seletividade, né? A formação de orto muitas vezes não é possível impedir, né?
Então aqui, por exemplo, a gente vê a nitração, olha, um eletrófilo mais potente, ele dá baixa, não dá uma seletividade tão elevada quanto aqui e aqui, né? Então, alta reatividade correlaciona muitas das vezes com baixa seletividade. Isso aqui eu estou dando uma passada rápida nos slides, não estou pretendendo dar de novo aquela aula que eu dei lá presencialmente, tá? Isso aqui só é uma tendência, né, de como é que os mecanismos se comportam. Você pode ter um estado de transição mais adiantado, dependendo, né, isso para eletrófilos muito reativos ou atrasado, né? Então, nesse adiantado, o estado de transição ele é mais parecido com os substratos, né? É mais, desculpa, mais parecido com o estado de transição do que com o substrato. Aliás, desculpa, o contrário aqui. Maior semelhança com os reagentes, obviamente, né? Porque você já tem uma interação, mas ele não está ainda tão evoluído ao complexo, né? Sigma ou arênio. Né? O contrário aqui. Você tem aqui atrasado, né? Você precisa de muito mais energia para chegar lá e tem uma, uma semelhança maior com o complexo sigma ou arênio. Falamos dessas correlações com o sigma estrela, que é uma constante de Hammett modificada, que é mais válida para sistemas que você tem ressonância direta, né? Então ele funciona melhor do que a constante de sigma, né? É uma mesma ideia das equações, desculpa, que a equação de Hammett. Mesma ideia da equação de Hammett com alguns ajustes. Maneira de você definir esses valores sigma mais, sigma menos é diferente, tá? Do que aquele modelo que a gente explicou, mas tem semelhanças, tá? A ideia geral é a mesma, correlação linear de energia livre. Né? Então aqui é uma tendência, né? Quanto maior for esse valor, você tem um maior caráter maior conteúdo de carga no estado de transição. Isso significa estado de transição mais atrasado, né? Então, e isso também, por exemplo, é, isso também tem uma implicação na seletividade, né? Tende a dar maior seletividade. A gente vê, por exemplo, a comparação, né, dos halogênios. As reações de halogênio elas têm um valor mais alto, são justamente as mais seletivas. Né? A nitro já está mais aqui embaixo. Né? Uma coisa importante, de modo geral, a etapa de desprotelação é uma etapa rápida, né? E a gente viu então nesse quadro aqui as tendências, existem as exceções à regra, tá? E o significado, né, disso a gente já viu. Aqui um cenário mecanístico, né? Em que você pode ter, por exemplo, que a própria formação do eletrófilo, né? Então a gente vê aqui em cima, olha, ele demanda mais energia para chegar no complexo π, significa que gastou-se muita energia para formar o eletrófilo, né? Isso acontece em alguns casos, né? Não é muito mais comum, mas acontece, né? Aqui já tem um caso em que você tem pouca energia para chegar aos reagentes e ter o ataque, né? Então você teria uma reação com estado de transição mais adiantado. Né? E aqui nas duas, caso semelhante, mas esse aqui é um processo que é mais seletivo. Né? Aqui você tem que uma evolução
exigindo pouca energia, então eletrófilo muito reativo, né? Aquele caso. E aqui aquele último caso que a gente falou, quando a velocidade maior é de desprotonação. Acho que eu estou gastando muito tempo nesse slide que a gente já viu, mas tudo bem. Então aqui a gente começa algo novo. Então vamos falar um pouco das reações dos poliaromáticos ou e heteroaromáticos, que eles têm informam, trazem boas informações a respeito do comportamento estrutural, né? Então, por exemplo, aqui uma comparação entre benzeno, naftaleno e antraceno, a reatividade desses derivados do benzeno desses derivados, ela vai aumentando nesse sentido aqui, né? Então, e uma das justificativas disso tem a ver com a chamada energia de localização, relacionada ao sistema pi, né? Aromático, né? E a gente vê que essa energia ela cai justamente nesse sentido, quando sai do mais estável para o menos estável, ou seja, mais reativo, né? Essa energia aqui você poderia também chamar energia de ressonância, que é antigamente, né? Quer dizer, que é o ganho que você tem estrutural de conjugar insaturações num sistema potencialmente aromático, né? Então você vê que não há um ganho tão grande quando você sai do benzeno, você vai ordenando, ligando novos anéis, o ganho, né, diminui, né, com essa. Aqui você tem uma questão do naftaleno, duas possibilidades, né, o ataque em 1, ou ataque em 2, ou também chamado ataque em alfa e ataque em beta, tem essa designação dos naftalenos, né? E a preferencial é essa aqui, né? A cinética, né? E uma das explicações disso é que você tem um sistema mais conjugado, né? do arênio, né? Então aqui você teria um intermediário que ele tem duas modalidades de estabilidade, uma, né, que seria a alílica, é um sistema alílico aqui, mas também é um sistema benzílico, porque ele pode ser estabilizado por esse anel aqui. E esse aqui só tem um modo de estabilidade, que é simplesmente usar esse anel aqui, ou seja, interferir com a aromaticidade dele, então por isso você tem essa diferença de reatividade aqui. Isso aqui provavelmente vocês já viram também na graduação em sedado lá, né? Aqui só uma evidência, né? No experimento de protonação do naftaleno, a gente vê a aqui seria a posição 1, a gente vê, olha, né? Isso com deuteração, experimento de deuteração, então você vê que esse sinal aqui ele é alterado, né? Ele some, né? E aqui, com o tempo, acaba você tendo acaba protonando também a posição, a posição 2, né? E aqui isso é mostrado quanto a essa relação alfa, é, modificação do hidrogênio alfa, modificação do hidrogênio beta, né? Por deuteração. Então você tem uma queda nessa razão, e depois a coisa é revertida. Por quê? Porque depois de um certo estágio a posição 2 também passa a ser atacada, e aí você volta a ter a mesma razão, né, que você tinha anteriormente. Quase a mesma, chega a 80% aqui, quase 80%. Então aqui é o conteúdo de hidrogênio em alfa em vez de deutério em relação ao conteúdo de hidrogênio em beta. Então, quando você vai vendo a substituição, né, o beta começa, comparativamente, ele fica muito mais rico em hidrogênio, porque ele não é alterado, né, até um ponto, né, em que ocorreu lá tipo os 80% de reação, e aí você acaba igualando de volta, né? Esse é o significado desse experimento, né?
Aqui o caso, por exemplo, do antraceno e do benzeno, a gente falou que eles são mais reativos, como é que eles reagem? Preferem reagir por ataque no anel central, né? E a razão é semelhante à do naftaleno, né? Então você acaba que você, dessa forma, você preserva os dois anéis laterais isolados, né? Aqui um experimento interessante, né? Que você vê a possibilidade de, em determinadas condições, né? Você tem a formação de um adulto, na verdade, né? Então, isso mostra, inclusive, que, quer dizer, esse anel do meio aqui, ele adiciona muito pouca estabilidade, né? Para ele sofrer, né? Isso aqui começa com uma nitração, gera aquele arênio, né? E acaba que, como ele tem cloreto presente, ele acaba sofrendo a adição também, ao invés de, nessa etapa aqui, você ter o que? A desprotonação aqui e formar isso aqui, né? Então, nesse caso aqui, para fazer isso, você precisa adicionar base, e aí você rearomatiza. Ou seja, essa rearomatização ela não traz, né, grande vantagem, é o significado da formação disso aqui. Quer dizer, para acontecer isso, não tem grande vantagem em rearomatizar, né? Nesse caso específico, né? Nos heteroaromáticas que vocês já viram, né? Então os mais importantes aqui, por exemplo, com oxigênio, furano, nitrogênio é o mais reativo de todo, depois tiofeno, né? E aqui as duas possibilidades de ataque em 2 e ataque em 3, né? A preferencial é em ataque em 2, né? Pelas razões mostradas, porque você estende mais a conjugação pelo ataque aqui ao invés do ataque aqui, né? Agora, por que essa ordem aqui? O nitrogênio é mais reativo do que o oxigênio, mais reativo do que o furano. Qual é a razão? Né? Você tem a questão tanto de eletronegatividade, né? O nitrogênio ele doa elétrons muito melhor do que o oxigênio por causa da diferença de eletronegatividade. O enxofre tem um problema à parte. Ele deveria ser mais reativo, mas ele tem a questão do, da interação do orbital maior P com o resto dos anéis, né? Dos orbitais 2P do carbono. Então essa é a razão. Esse aqui seriam anéis ricos em elétrons, né? Que gerariam esses intermediários aqui. No caso da piridina, você tem um caso contrário, que você tem o que a gente chama de anéis deficientes, bideficientes, né? Então, por conta dessa presença dessa unidade aqui, né, imino, né, no anel, você acaba tendo um anel pobre em elétrons. E a melhor, você tem três possibilidades de ataque, né? Já que o ataque direto no nitrogênio, uma reação ácido-base, até acontece, mas não é reversível. Então, mecanisticamente, muito do eletrófilo ataca primeiro o nitrogênio, mas numa reação reversível, ele depois ataca efetivamente o carbono, né? Mesmo sendo um sistema pouco reativo, né? E aqui são as possibilidades: ataque 2, o ataque 4, não são preferenciais. Esse aqui é o menos desfavorável, que é o ataque em 3, por conta da maneira como ele, em relação a esse aqui, como ele coloca a carga positiva apenas vizinha ao nitrogênio ao invés de no próprio nitrogênio. A gente já tinha discutido isso, né, que usando aquele conceito dos orbitais de fronteira, né? Então a interação é ácido-base, né? Ou então dos dois orbitais, um lombo com um homo com um lumo, uma diferença menor leva a maior reatividade, né? Isso significa que diferenças maiores têm a ver com dureza, ou seja, as reações são melhores, as reações que você tem menos dureza, né? Menor energia entre homo e lumo, né? Maior reatividade. Então, uma das ideias um dos conceitos aí que se usou para tentar entender isso aqui é essa questão da dureza de ativação, né? Activation hardness aqui, que é dada por esse, por essa forma aqui de calcular. Então ele considera a diferença homo-lumo
né? Tanto no reagente quanto no complexo sigma, né? E aí a gente tem esses números aqui, né? Que eles mais ou menos retratam o que a gente observa, né? Então, por exemplo, aqui, olha, a gente vê valores menores dessa dureza para nas posições realmente mais reativas, né? Então, olha lá, a gente vê, olha, comparando aqui, ó, esse é melhor, a gente sabe experimentalmente que essa aqui, a reação é mais nessa aqui, mesma coisa no antraceno, né? Valor menor, olha lá, né? E idem para os outros reagentes, né? Então, vamos dar, por exemplo, aqui os eletroatratores. Ó, valor menor em meta como é esperado. Então, esses valores, eles são úteis na comparação intrínseca, né, dentro da própria estrutura. Eles não são muito úteis para comparar entre substâncias diferentes, dão discrepâncias. Né? Então, esse é o dado. Essa é uma maneira de ver esse problema. Falando de reações específicas, vamos falar um pouco das nitrações. Então, rever coisas que vocês já viram, né, e apresentar alguns dados adicionais. Então, isso aqui é a forma, né, a clássica de fazer. Né? Você trata o óxido, o ácido nítrico com o ácido sulfúrico, né? O próprio ácido nítrico pode ser um agente nitrante, né? Dependendo do substrato, né? Se o substrato é menos ativado, você tem que fazer assim, né? Ah, então, um detalhe aqui que concentrações maiores do ácido sulfúrico são importantes, né? Para deslocar o equilíbrio na formação disso aqui. Agora, como é que a gente sabe que o nitro né? Efetivamente essa é a espécie, porque a gente conhece espécies cristalinas, sais cristalinos NO2, né? Por exemplo, trifluorato de nitro é um reagente, se não me engano, inclusive é comercial, e eles realmente atuam como se fosse o reagente gerado a partir do ácido nítrico, né? Então, isso aqui é uma coisa mais ou menos sedimentada de que essa é a espécie, né? Efetivamente envolvida ali. Ah, essa nitração, quando ela é feita em solventes orgânicos, né, é meio menos polar, né, solvente. Então é importante a gente ver que nesse caso, né, você acaba não tendo as ativações necessárias e a formação do neutrônio acaba sendo o quê? A formação do eletrófilo, nesse caso o neutrônio, acaba sendo o quê? Limitante da velocidade. Então acaba sendo a etapa lenta do processo. Né? Não é muito comum, mas pode acontecer. Né? Isso aqui a gente já viu, né? Na primeira aula. Isso aqui é pacífico, né? Formação desse intermediário, né? Ciclo, né? Ciclo pentadienílico, né? E aliás, ciclo hexadienílico, desculpa, né? E aqui, né, tem então uma etapa de ataque e depois a etapa de desprotonação. Normalmente, né, muito rápida, né? E daí a gente. Aqui tinha um errinho também na parte escrita que eu. Deixa eu até mexer nisso aqui. Que eu acabei alterando e vou mandar para vocês a versão correta. Né? Então, por que a gente sabe que isso aqui normalmente é etapa lenta? Por causa da ausência de efeito isotópico cinético. KI é em acrônimo em inglês, né? Tem as exceções, isso aqui é um exemplo. Por exemplo, 1,3,5 tritecibutil benzeno, né? Isso aqui você acaba tendo, nesse caso aqui, você tem uma nitração com
em que a etapa de desprotonação é a lenta, mas por conta da própria estrutura, né, dessa espécie. Aqui outras maneiras de você ter essa ativação, né, do nitrato. Então você pode ter, né, isso aqui provavelmente vocês já viram, o próprio anidrido acético, isso gera um acetilnitrato, que é um agente nitrante, né? É mais fraco do que o próprio nitrônio, mas ele reage, né? Aqui uma outra maneira, mais moderna, né? Você tem um ácido nítrico e né, um ácido de Lewis, um triflato, né, de térbio, né? Que é um lantanídeo, né? Funciona muito bem, interessante isso aqui, que isso aqui é reciclável, né? Então você não gasta o, o ácido como nesses outros eventos aqui, né? Aqui a gente falando um pouco sobre a questão da reatividade, né? Questões de reatividade e seletividade. Então aqui a gente tem que as diferenças de reatividade relativa, né? Aqui todos comparados com o hidrogênio, então com o benzeno, então a velocidade todo o benzeno passa a ser 1 aqui, e a gente tem essa tendência aqui de diferenças de velocidade dependendo do agente nitrante, né? Então a gente observa uma coisa interessante aqui, por exemplo, tem outros dados interessantes dessa tabela, depois vocês olham, mas por exemplo praticamente essa coincidência de, de velocidade relativa, de reatividade relativa entre esses derivados aqui chileno e mesetileno, especialmente do chileno, né, para o mesetileno, né? Isso aqui não tem a ver com diferença da reatividade intrínseca, né? Isso aqui é dado que é mais um resultado. Por que é tudo igual? Porque na verdade o que importa é o encontro das espécies, né? Do eletrófilo com o nucleófilo, né? Então por isso você acaba não tendo diferença de velocidade, garantindo que você tem a mesma as espécies difundindo no meio da mesma forma, eles acabam tendo a mesma velocidade, né? Você vê que só tem uma diferença de velocidade quando você passa, por exemplo, de benzeno para tolueno, né? E tolueno para chileno, qualquer um deles já tem uma diferença, mas não entre eles, né? Que é interessante. E a gente vê aqui, né, que dependendo do agente nitrante, você tem diferenças, né, marcantes, né? Você passa a ter frações muito mais elevadas, né? As diferenças vão ficando grandes aqui, ó, maiores, né? Aqui usando aqueles fatores de velocidade parcial, né? Também nessa relação, né? De com os reagentes, diferentes reagentes, né? Aqui a gente observa, por exemplo, de intolueno e etilbenzeno, que se você compara, né, essas frações de produto, né? Essas frações, né, que eu já expliquei para vocês o que era lá, de fatores de velocidade parcial, né? Você faz um tratamento diferente em vez de simplesmente a razão de concentração dos produtos, é algo mais fidedigno. Você observa aqui, por exemplo, tolueno, você vê o mesmo padrão independente do reagente, né? Olha lá. Tem mais, é bem semelhante. Claro que não é exato, mas assim você vê, por exemplo, aqui, ó, com esse ácido nítrico e nitrometano e ácido nítrico para formar aquele acetil nitrato, né? Você vê que não muda, fica mais ou menos valores mais ou menos fixos, né? Mesma coisa aqui, ó. Você vê, por exemplo, para lá 66,4, 66,71, ó, próximo, né? Valores. Isso muda, por exemplo, no cumeno, que é esse isopropil benzeno, né? Aí você acaba tendo, né, um desequilíbrio aqui, né? O meta permanece lá, né? Mas há uma distorção aqui, isso aqui, né? Por que seria, né? Por causa do impedimento espacial, que aí você acaba prejudicando muito, né,
o fator orto aqui, né? Fator de velocidade parcial orto. Né? Aqui uma coisa que é uma tendência geral é que há uma tendência geral de você ter uma seletividade maior com grupos eletroatratores que fica claro aqui, né? É, por exemplo, quando você sai por exemplo, aqui claramente, né, o próprio nitrobenzeno, né, você tem, olha só, né, uma seletividade muito boa, né, maior do que aquelas anteriores que a gente vinha mostrando, né, tem muito mais meta do que orto e para, né. À medida que você aumenta a densidade eletrônica com a presença do grupamento metila nos derivados tolueno, a gente vê que essa tendência ela é uma. Apesar a reatividade ela aumenta, né? Mas a seletividade cai bastante, né? O para-nitro é um caso à parte, porque você tem os dois grupos, né? Eles acabam forçando uma seletividade, né? Você não tem essa mesma competitividade entre posições que você tem nos outros lá. Então aí esse aqui não serve né, de comparação. Ainda sobre as reações de nitração, né, e algo aqui que pode se estender para outros mecanismos. A gente falou, né, que você tem é conhecido que tem várias evidências de que você tem a formação do primeiro do complexo pi, né? Deixa eu só depois. Agora, entre o complexo pi, como é que é dele até o complexo sigma? Como é que acontece? Você acredita que você tem a interveniência dessa espécie aqui, que é um cátion radical, é um complexo cátion radical radical. Né? E é que esse então evoluiria ao, ao complexo sigma, o arênio, né? Que então sofreria desprotonação, gerando produto de substituição eletrofílica aromática. Uma das evidências que se cogita, que se usa em favor dessa proposta mecanística, né, é você ter pouca diferença em alguns casos, né, de comportamento de formação de produtos isoméricos quando você muda o reagente, né? Isso pode significar que isso aqui, né? A razão disso é que eles passam todos, né? Praticamente todos pela mesma espécie, né? Isso seria uma maneira de uma evidência de que isso pode realmente acontecer, né? A gente viu esse exemplo aqui, né? Uma, uma invariabilidade, né? Mudando, usando reagentes bem diferentes, né? Aqui, quanto à nitração, aqui é só uma. Aqui seria uma proposta de estado de transição, né? Então você tem duas possibilidades, um estado de transição em que o nitro, né, ambos os nitros eles são é, é, dobrados, né, o nitrônio, e você tem a possibilidade de interação com o carbono, uma interação, ele numa posição intermediária, interagindo com dois carbonos, né? Ambos têm, segundo cálculos, a mesma, têm energias semelhantes, né? Então é possível que uma das duas, qualquer uma das duas, esteja envolvida nos mecanismos, né? E aqui seria o resultado, né? Evolução para formar o complexo pi, né? E em cálculo no sistema né? Meio em fase gasosa, né? Cálculo ab initio aí, você tem uma diferença de apenas 1 quilocaloria por mol entre
entre o estado de transição e o intermediário, tá? Então estão bem próximos em energia. Agora tratando das halogenações, então a halogenação, isso aqui é uma possibilidade da halogenação, né? Você pode usar ácido, né? E a razão disso é que você tem essa interação aqui que torna um dos átomos de cloro mais eletrodeficientes, né? Então mais eletrofílico, né? Então dando finalmente o produto de halogenação. Aqui é uma tendência de reatividade, né? O flúor, né? O flúor é o mais rápido de todo, o menos rápido de todo é o iodo. O iodo sozinho, normalmente, mesmo em derivados mais reativos, ele não reage, você tem que ativar ele. Né? E o fluoreto normalmente é considerado não prática a reação por causa da alta reatividade. Né? Então, no caso de fazer essas reações em solventes menos polares, você precisa de ter um ácido presente. Né? Reagentes mais reativos, eles podem reagir até mesmo com essa espécie aqui, né? Que é esse complexo, né? Que é o resultado de uma reação do halogênio, né? Com um haleto. Né? Então, por exemplo, fenóis eles podem reagir, né? E outros derivados. Né? Anilinas conseguem reagir. Né? Aqui um dado, né, de correlação, relação linear de energia livre aqui, Hammett, né, ou Hammett modificado. A gente tem, olha só, esse rho aqui, né, é um módulo elevado, negativo, né, mostrando da natureza, né, das espécies formadas, que provavelmente, né, isso indica, né, no caso da coloração você tem um fator para né, elevado, né, então isso significa, né, maior seletividade, e esses valores dados aqui conjugados indicam que um estado de transição avançado, né? Desculpa, atrasado. Né? Aqui uma outra maneira que né, é mais conhecida, né? Com ácido de Lewis, por exemplo, cloreto de alumínio, né? Eles podem dar o quê? Pode dar formar a espécie, né? Uma espécie mais reativa, né? Tá aqui uma possibilidade de lei cinética, né? Então, também dependente do próprio ácido de Lewis, né? Já que é ele que ativa aqui. Não há evidência de que você tem formação do cloreto, né? Não foi detectado, né? E essas, né, seguindo aquela tendência que a gente falou, quando você ativa, você perde um pouco a seletividade, né? Agora vamos falar, a gente poderia falar de várias reações, já estou aqui trazendo alguns conceitos que podem ser extrapolados para outras possibilidades, né? Eu acho que, por exemplo, não vou falar das reações de acilação de Friedel-Crafts, né? Mas o que a gente fala aqui, de certa forma, se aplicam a outros mecanismos, como por exemplo a acilação de Friedel-Crafts, que aí você pode, né, dar uma lida por conta própria e tirar suas conclusões, né? Então aqui né, uma reação, por exemplo, de etilação via essas condições de ácido de as condições de Friedel-Crafts. E aqui tem uma coisa interessante, ele tem essa lei cinética, né? Que isso aqui são reações difíceis de medir por causa da heterogeneidade do meio, né? E isso costuma se justificar a mudança da lei de velocidade ao longo do tempo. Então isso aqui é uma lei de velocidade inicial, né? E essa mudança de lei de velocidade ao longo do tempo tem a ver, se julga que tem a ver com a heterogeneidade do meio, né? Outros ácidos poderiam ser usados, por exemplo, fluoreto de antimônio, né? É um ácido poderoso, né? Não há normalmente necessidade disso. Cloreto de titânio, cloreto de estanho, né? Até mesmo BF3, né? A,
A importância deles, né, como vocês já viram, é o quê? É interagir com o haleto para gerar o, né, algo semelhante ao que a gente viu com as outras reações. Arranca o halogênio para gerar um carbocátion ou uma espécie semelhante ao carbocátion, né? Então, no brometo de etila você tem essa situação. Agora, veja aqui no caso do cloreto, do um substrato, né? É um cloreto secundário. Você já tem uma mudança, né? Você já deixa de ser uma bimolecular no ácido de Lewis. Então isso aqui, né, você vê que dependendo, né, esse aqui você tem um sistema muito mais ativado, porque gera um carbocátion secundário, né, do que esse, então daí essa diferença, né. Quanto a porquê 2 aqui, vai ficar claro quando a gente discutir isso aqui, olha, ó, esse aqui no caso também de um substrato, né, ah, de um eletrófilo, ó, reativo, né, então aqui com ácido de Lewis aqui gera um carbocátion que conjugado, né, com um anel aromático. Interessante aqui, o que está interessante aqui nesse caso é que não tem como nesse caso aqui e como nesse caso aqui o nucleófilo, o areno. Então ela é independente do areno. Isso significa o quê? Que essa reação ela é dependente, é provavelmente dependente da formação do eletrófilo, né? Então, então a gente está falando aí de um. Então essa etapa de formação do eletrófilo é uma etapa muito mais rápida do que as etapas seguintes, que é a etapa de formação do complexo sigma e depois de desprotonação, né? Então esse é um caso interessante, né? Aqui alguns exemplos, olha, reações na isso aqui, olha, nitrometano. Então são dependentes, né? Isso aqui seria o meio, né? E outra coisa interessante, né? É isso aqui, né? Porque 2 e aí é algo semelhante com isso aqui, né? Você acredita que ele o segundo, provavelmente o segundo mol aqui é para interagir com o primeiro, tornando o titânio mais eletrofílico, de modo que ele arranque, nesse caso aqui o titânio, nesse caso aqui o alumínio, arranque o haleto, né? Torne ele mais eletrofílico. Então, um mol do eletrófilo, do ácido de Lewis, ele ativa o outro mol. Né? Essa é uma possibilidade, uma interpretação possível. Aqui uma discussão sobre seletividade, né? Então, isso aqui mostrado normalmente para as alquilações de Friedel-Crafts, isso aqui é mostrado, discutido como uma relação, né? Velocidade do tolueno, velocidade do benzeno e a relação formação de produto orto e para, né? A gente normalmente vê aqui que você tem uma tendência maior de formação do produto para, né? E aqui, nesse caso aqui, olha, se a gente vai vendo a tendência aqui, né? Por exemplo, nesse caso aqui, com esses derivados aqui, ó, esse derivado é ativado porque tem um grupo parametox aqui, a gente vê uma diferença de velocidade muito grande entre o tolueno e o benzeno, né? Então, e aqui a gente acaba tendo o que? Uma inversão, né? Uma inversão de tendência, né? Então passa a formar mais o que? Produto, nesse caso aqui, produto para, né? Desculpa, aqui eu tinha falado que era mais para, mas é mais orto, a relação orto-para, né? Porque tem duas posições, seria aqui um resultado estatístico, 2 para 1, né? Então, com algumas diferenças aqui, né? Aqui no caso, né, quando você tem esse tipo quando ele é menos ativado, ó lá, ou desativado aqui, né? Você tem uma queda aqui na relação de velocidade entre reação
eletrófilos com benzeno e do tolueno em relação ao benzeno, né? E acaba tendo uma alteração também na, na razão aqui, né? E a menor seletividade pode indicar, né, um estado de transição avançado, né? Por que estado de transição avançado? É um estado de transição em que você não chega o estado de transição ele tem mais cara do substrato do que o arênio. E aí, no arênio é onde se formam as cargas, né? No complexo sigma. E se ele é um estado de transição atrasado, né? Ele acaba você tendo maior influência das cargas. E aí você acaba tendo uma seletividade maior. Então essa é a conclusão. Aqui tem um errinho aqui. Aqui na verdade é late, né? Não later. Estado de transição atrasado, né? Aqui alguns dados, né, de substituição eletrofílica com eletrófilos mais fracos, como a gente já tinha falado lá no início naquela tabela, né? Então, por exemplo, eletrófilos de azônio são eletrófilos fracos, então eles têm uma tendência de reagir apenas com substratos bastante reativos, por exemplo, fenol. Inclusive nesse caso aqui, é, sabe que na verdade ele reage com fenolato, né? Precisa então disso aqui estar aniônico para poder aumentar ainda mais a velocidade, né? Então esse diazo, como a gente comentou lá na aula, né, isso aqui vem de uma diazotação da anilina, né, com nitrato, né, você forma ácido nitroso e ele tem a possibilidade então de nitrogenar, ter uma reações de ataque, depois eliminação de água, gera esse produto aqui, né, que é um eletrófilo fraco, tá? Aqui um caso interessante desse aqui, com esse substrato específico, né? Você tem um caso com um efeito isotópico considerável, de 4 a 6, efeito isotópico primário, né? Então significa que nesses casos, a etapa, o que é menos comum, a etapa de desprotonação, é a etapa mais lenta, é a etapa determinante da velocidade do processo, né? Tá? Isso tem a ver com essa questão de você ter um eletrófilo mais fraco. Tá? Aqui uma reação possível, né, nesse quadro de reações, que você tem, em vez de você atacar uma posição hidrogenada, você pode, dependendo do que tem aqui, você pode preferencialmente atacar uma posição já substituída. São as substituições chamadas YPSO, né, que podem posteriormente levar a, como acontece com o hidrogênio, a saída desse grupo Y aqui. Tá? Isso para acontecer tem que gerar o quê? Um grupo estável. Não pode ser qualquer grupo, né? Então aqui um exemplo, olha, desse derivado de isopropilbenzeno numa reação de nitração. Você tem o quê? Tanto a formação do produto inicialmente esperado, quanto o produto de substituição de uma isopropila por um grupo nitro, né? Acaba provavelmente esse ataque sendo competitivo porque a posição horta é bloqueada também espacialmente, né? Aqui algumas outras possibilidades, já é conhecido, por exemplo, tercibutilgrupos podem fazer isso também em colorações, né? E bromações já foi observado também nesse caso, tá? Um caso especialmente importante são as reações de descilações. Então, o grupo silano ele é especialmente hábil para formar substituições Y. Idem para os que são mais reativos ainda, os
o estrialquil e o estanho. São poderosos diretores dessas substituições Y. Né? E no caso, por exemplo, desses casos, por que disso? Né? Tem a ver com a polaridade da ligação carbono-metal, silício ou estanho. Né? Então, uma densidade eletrônica grande no carbono, né? E também pela estabilidade dos cátions gerados. No caso do silício, os cátions silíleo, né? Que são estáveis em comparação ao carbono. Né? Então, o que acontece aqui no silício, né, por exemplo, você pode ter um eletrófilo. Isso é uma das maneiras de você fazer uma substituição eletrofílica branda. Você tem um silício lá. É claro que antes você tem que colocar ele lá, tem maneiras de fazer. E aí depois você tem o que? O ataque, né? O ataque na mesma posição sililada, né? O ânion ele pode facilitar a saída do estanho, né? Que então só o reagente, o complexo sigma, ele sofre o que? Descililação, né? Aqui algumas das possibilidades, você pode ter com próton, a chamada protodescililações. Você pode fazer essas Y de silício, até mesmo estanho, em ataque com halogênio, nitro, acila e até mesmo sulfonila, tá? Reagentes sulfonilantes.